Olá, amigos. Bom dia. Aqui estamos novamente agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos ganhando este tempo para estudar o Evangelho de Jesus. Nós temos a responsabilidade pela vida, pelas nossas obrigações materiais, espirituais, mas sabemos que Deus é o nosso Pai maior, bom, justo e misericordioso. E Jesus nos ensina para que confiemos no Pai. E diz Jesus: não turbe os vossos corações. Então, para iniciar os trabalhinhos desta manhã, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos agradecer a Deus por nada nos ter impedido de aqui estarmos reunidos em Teu nome para estudar, refletir e, na medida do possível, praticar esses ensinamentos que nos traz paz, harmonia, compreensão e amor de tudo para com todos. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Agradeço aos nossos amigos encarnados que acompanham esse trabalho conosco. Agradeço aos espíritos encarnados que nos inspiram e nos estimulam a continuar este trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Mestre amado, muito obrigado por mais esta oportunidade para que eu possa passar com clareza, com muito amor, com muito carinho, os ensinamentos desta manhã. Graças a Deus, que assim seja. Bom dia mais uma vez, meus amigos. E nós estamos, então, continuando o estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 5. E hoje nós vamos, capítulo 5, trata-se de bem-aventurados os aflitos. E nós vamos estudando hoje o item 22. O item 22 tem um subtítulo: se fosse um homem de bem, teria morrido. É o que nós escutamos no nosso dia a dia. Né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quando aqui ele diz, quando um homem mau. Se fosse um homem de bem, terá morrido. Esse é o título. Quando um homem mau, um homem perverso, escapa de um perigo, então nós sempre julgamos, sempre nós vamos dar a nossa opinião. Então, escapa de um perigo um homem mau, um homem perverso,
que prejudica a sociedade. Ele escapa de um perigo, de um acidente. E aí nós que vemos apenas o lado material, nós logo julgamos e falamos: se fosse um homem de bem, teria morrido, mas esse mal continuou aqui entre nós, prejudicando a sociedade, roubando, matando, fazendo golpes contra os semelhantes. Essa é a nossa visão materialista. Mas nós temos que separar o homem carnal e o homem espiritual. Então nós temos Deus no comando. Nos dá oportunidades da reencarnação sucessiva. E o espírito reencarnar em vários mundos, em um corpo de carne, para, através de provas e expiações, crescer. Através dos atritos, chegar a um senso comum e crescer. É esse que Deus nos coloca. O nosso espírito e o corpo carnal, para através do nosso livre-arbítrio, sofrer as consequências das nossas ações. Então nós temos que separar o corpo carnal e o espírito imortal fora da carne. Então, considerando que o espírito envolto pelo perispírito sob o comando de Deus, que cria incessantemente espíritos, nos dá a oportunidade de crescermos através do espírito estar reencarnado em um mundo primitivo, em um mundo de provas e expiações como é o nosso planeta Terra. E o nosso planeta Terra tem um mundo de prova e expiação, que estamos, mas existe um mundo de provas e expiação mais adiantado que a Terra e mundo de prova e expiação mais atrasado que a Terra. E o espírito, em um corpo de carne, ele está preso, está no cativeiro. É como um prisioneiro aqui numa penitenciária. Ele está preso para ajustar as contas com a justiça material. Quando está cumprido o que ele causou de mal para a sociedade, infringindo as leis materiais, ele é liberto, ele sai da cadeia. E
O nosso espírito é a mesma coisa. O espírito, ele está no cativeiro, no corpo de carne. O espírito, ele aspira a se livrar desse corpo de carne. É a liberdade, é a libertação do espírito. Então, na visão de que o espírito está preso em um corpo de carne, a hora que o corpo morre, ele se liberta. Deus já permitiu, acabou as dívidas. Então Deus liberta. Deixa, através da morte do corpo, o espírito voltar para o plano espiritual. Que por um período ele vai ficar na erraticidade. A erraticidade é onde o espírito permanece por um período até uma próxima reencarnação. É espírito que nós falamos, que o Kardec denomina espírito errante. Não é porque erra, é que ele está na erraticidade sem um corpo carnal. Então é um espírito errante. E na erraticidade tem várias moradas, como diz Jesus, na casa do meu pai tem várias moradas. Então, como o espírito fora da matéria, ele também tem várias moradas. Então, para isso, a gente está sempre convidando a estudar as obras de André Luiz. Tem uma coleção de livros de André Luiz. Ditados, André Luiz é um espírito que ditou os livros ao médium Chico Xavier. O primeiro livro é O Nosso Lar, que conta como é a vida do espírito fora da carne, na erraticidade. E conta sobre as diversas reencarnações do espírito em novo corpo de carne, e que muitas vezes volta no mesmo grupo familiar com posições contrárias. Uma hora é pai, numa outra reencarnação vem como filho, como filha. Então é isso que nós devemos diferenciar. Então, quando uma pessoa má, um criminoso, um assassino, em um acidente, ele escapa da morte. Alguns, nesse acidente, que são pessoas boas, morreram. E nesse acidente, não morreu um criminoso, um elemento que faz mal à sociedade. Mas aí é que está. Aquele aos nossos olhos que é uma pessoa boa, porque nada acontece à vontade do Pai, então esse já, o seu espírito já liberou da matéria. Então, justamente, esse cumpriu a sua pena. Então Deus liberou e saiu do cativeiro da carne. Está liberto. E o homem mau, que escapou desse acidente, ele tem que continuar nesse corpo de carne, sofrendo as consequências no corpo de carne pelas suas ações. E nesse acidente em que ele escapou, o seu anjo da guarda, seu amigo protetor, muitas vezes ele viu a morte de perto, pode ser que aí ele comece a pensar, através do seu protetor, inspirando-o a mudar de vida.
Então, olhando sob essa ótica, nós vamos compreender a bondade de Deus, que é bom, justo e misericordioso. Então, nós temos, estudando a doutrina espírita, nós vamos separar o espírito imortal, o seu corpo da carne, e o espírito preso em um corpo de carne, morando em diversos mundos do universo, nas diversas moradas que Jesus fala. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, há muitas moradas na casa do Pai, do espírito e um corpo carnal. O planeta Terra é um desses mundos. Tem tantos outros planetas no universo em que o espírito encarna ou reencarna o corpo carnal. Nos mundos primitivos, nos mundos de prova e expiação, nos mundos de regeneração, nos mundos felizes, nos mundos celestes. Vocês vejam, então, a separação. Então, o espírito encarna nesses mundos. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o espírito reencarnando nesses mundos, ele está subindo de degrau em degrau, depende de nós, da nossa reforma moral, do nosso crescimento, deixando o homem velho, o homem orgulhoso, vaidoso, ambicioso, materialista que só vê o crescimento material. Então, ele está nesse estágio. E a hora em que ele morre, o corpo morre, ele continua a sua escalada evolutiva, ressarcindo débitos e tendo novas experiências em novos corpos. Então é isso. Bendito seja a doutrina espírita, que nos esclarece e nos consola. E que nós não estamos aqui no planeta Terra de turismo. Estamos aqui para que, com essa oportunidade da reencarnação, possamos investir na vida futura, desapegando das coisas materiais, usufruindo das coisas materiais e, através da grande ferramenta da oração, da vontade e do esforço, procurar fortalecer os nossos laços amorosos com os nossos irmãos perante Deus em crescimento, apoiando uns aos outros, compreendendo uns aos outros, perdoando uns aos outros, orando pelos adversários inimigos, dando a outra face, fugir do bater de frente. Então, é
essa postura, que estamos aqui temporariamente e que devemos cair essa ficha de que o mais importante é viver simples e humilde de coração. Lutar para termos a simplicidade e a humildade em nós, em nossas vidas. Então, o estudo de hoje é para nós separarmos o espírito imortal reencarnado em um corpo de carne em diversos mundos. O espírito imortal sem estar reencarnado, liberto do corpo de carne, do cativeiro da carne. É essa distinção que nós precisamos fazer. Então, mediante esses esclarecimentos, nós vamos então ler o parágrafo 1 e o parágrafo 2 do capítulo 5, se fosse um homem de bem, teria morrido. É isso que eu comentei. Em um acidente de avião, de trem, de rodovias, né, que estavam num carro, por exemplo, no avião, vários. E justamente o mal não morreu, e os bons ali morreram. Então, fazendo essa separação, esses que morreram, cumpriram. Não tem necessidade de ficar o espírito preso no corpo de carne. E o que não morreu mal, pode ser que aí seja uma válvula para ele pensar. Pelo medo da morte ele salvou. A partir daí ele começa a pensar de uma outra maneira sobre a sua vida. Então vamos ver o que fala esse espírito. Nós vamos ler o parágrafo 1 e o parágrafo 2 do item 22. De uma mensagem de Fénelon, Lyon, 1860. Lyon, né? Não sei como pronuncia, desculpem. 1860, né? Fénelon é o espírito que passou essa mensagem. E nós vamos então ler essa mensagem. Hoje nós vamos ler o parágrafo 1 e o 2. Nesse subtítulo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então vamos lá. Item 22, então. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Um homem mau escapou de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade. É o que nós explicamos até agora. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade. Porque, efetivamente, ocorre que, muitas vezes, Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá. Em recompensa do seu mérito, o favor de sua prova seja tão curta quanto possível. Para o bom, a prova será menos quanto possível. Para o mal, dá um pouco mais de prova, de prisão, né?
Assim, pois, quando vos servir desse axioma, não duvideis que blasfemeis. Então, essa é a explicação que nós comentamos até agora, né? Então, o homem mau que escapou de um perigo, ele continua preso no corpo de carne. E o homem bom que já cumpriu as suas provas pelo seu mérito, o seu esforço, ele está liberado. Então, o corpo morre para o espírito que está em cativeiro se liberar. Né? Então, eu vou ler de novo. Em casa, vocês tiram as suas próprias conclusões. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, porque efetivamente ocorre que, muitas vezes, dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, o espírito jovem, porque Deus cria incessantemente, ainda no caminho do progresso, uma prova mais longa, não é? Que há um bom que receberá em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servir desse axioma, não duvideis que blasfemais. Então, o espírito que Deus cria incessantemente, o espírito é jovem. E ele, pelo seu livre-arbítrio, ele partiu para a maldade. Ele está acumulando dívida pelo livre-arbítrio. Com espada fere, com espada será ferido. Então, ele está acumulando dívidas. Mas Deus, na sua bondade, vai permanecer ele ainda nessa vida, preso no corpo de carne, para suportar o peso e as consequências daquilo que ele fez. E aí, ele se vendo quase morto, pode ser que aí ele comece a mudar os seus pensamentos sobre a vida do espírito imortal reencarnado. E o espírito mais velho, que já viveu várias reencarnações pelo seu mérito, então ele tem uma prisão, uma pena curta, de o espírito está preso no corpo de carne. É onde nós vemos aí, que nós lemos ontem, sobre as mortes prematuras. Né? Porque já cumpriu. Então, uma criança, o espírito dessa criança não há mais necessidade, sob comando de Deus, de continuar preso nesse corpo dessa criança. O jovem já cumpriu, através da sua curta duração na Terra, ele já cumpriu. Então, Deus liberou o seu espírito do corpo carnal. Então, por isso que nós, estudando o Espiritismo, nós vamos cada vez mais falar: Pai, seja feita a tua vontade. Não é? Então, vamos lá, o segundo parágrafo dessa mensagem. Se morre um homem de bem, né, que nós lemos ontem sobre a morte prematura, seja criança, seja jovem, ou seja, mesmo uma pessoa idosa, Deus, que está sob comando,
que sabe da necessidade de cada seu filho, a necessidade para o espírito crescer, então ele dá essas oportunidades do espírito imortal se liberar mais rápido do que um que ainda precisa passar pelas experiências dos sofrimentos da matéria. Não é? Porque nós crescemos com obediência e resignação, mas através das divergências. Vocês vejam no rio, aquelas pedrinhas redondas, elas ficam redondinhas por causa do atrito de um e de outro. Então vamos lá. Ela fica redonda. O atrito. Então, nós em uma reencarnação, em várias reencarnações, pelas essas divergências e pelo nosso mérito de ressarcir esses débitos, e passar pelas dores com obediência e resignação, nós vamos tendo a oportunidade de sair do cativeiro, do espírito sair do cativeiro de um corpo carnal. Né? Então, o parágrafo 2º, então, desse item 22. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este fosse. É o nosso olhar material. Tem uma pessoa bondosa, boníssima, numa casa, e na outra casa, um homem mau, perverso, que só apronta. Então, os nossos olhos materiais nos vão falar, puxa vida, devia esse mal morrer, e não esse bom, nos nossos olhos materiais. Mas agora nós estamos vendo do lado do espírito imortal, que ele está preso em um corpo de carne. Né? Então, se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque ele ainda está preso no corpo de carne, ele tem que ficar na prisão. Né? Então, é o que ele fala. Estais grandemente errados. Por quê? Aquele que parte terminou sua tarefa. E aquele que fica, talvez não a tenha começado, através das provas e expiações. Pode ser que aí ele comece a pensar melhor. O homem bom cumpriu sua tarefa. E o homem mau que ficou, ele tem necessidade ainda de sofrer as consequências de tudo que ele fizer e aturar. O espírito estar no corpo de carne, passando pelas vicissitudes que a vida apresenta, as tribulações que a vida apresenta. Então vamos lá. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica,
talvez não a tenha começado. Né? Por que quereis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? É o nosso egoísmo, porque nós pensamos só no mundo material. Aos nossos olhos está certo. Né? Morre um homem bom e fica um homem velho, um homem perigoso, nossos olhos materiais. Mas olhando da ótica do espírito imortal, que está preso em um corpo de carne, aí nós pensamos diferente. Que aquele que é bom, ele cumpriu sua tarefa, ele sai do presídio, do corpo de carne. E aquele que é mau, ele tem que continuar sofrendo as vicissitudes, as tribulações e as consequências das suas ações por ele praticada e que vai praticar. Não é? Por que querereis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? O mal continuou, a pessoa má continuou, porque ela tem que acabar, ela tem acabar os seus compromissos, as suas provas. Ela não está liberta ainda, ela está presa para se melhorar. Né? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena, é um prisioneiro aí nas penitenciárias da vida, que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Nós estamos dando o exemplo, não é? De uma prisão aqui na Terra. O juiz liberta aquele que ainda tem penas a cumprir, o juiz material. Nos nossos olhos cometeu uma injustiça. E aquele que já cumpriu, o juiz deixa ele lá, esquece dele na prisão. É essa comparação que o Espírito aqui está falando. Né? Então ele fala, que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Né? Tem um prisioneiro numa penitenciária, o juiz libera aquele que ainda tem que cumprir pena e deixa aquele que já cumpriu sua pena. Então aqui ele fala, que direi se acontecer isso? Mas Deus é perfeito, Deus é o nosso Pai. Né? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo. A verdadeira liberdade está na libertação do laço do corpo, através da morte do corpo. E que, enquanto estiveres sobre a terra, estais no cativeiro. Vocês vejam, então, a liçãozinha de casa para a gente meditar hoje. Nós estamos aqui reencarnados, nosso espírito está preso nesse corpo de carne para sofrer as vicissitudes da vida com obediência e resignação, para ter o mérito de, quando nós formos liberados, o nosso corpo morrer, nós possamos galgar
outros mundos, outras experiências. Né? Então, meus amigos, o Evangelho é isso, é para nós refletirmos. Enquanto aqui o nosso espírito preso no corpo carnal, procurar seguir o Evangelho de Jesus, procurando o nosso crescimento espiritual através da lei do amor, da justiça e da caridade. Para terminar os nossos trabalhinhos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade e vibrarmos nesse início de ano para que a fraternidade e a solidariedade cada vez mais esteja no coração dos homens. Vamos vibrar pela paz, pelo amor, pela compreensão, pelo perdão a todos os nossos irmãos em crescimento. Vamos vibrar pela paz mundial, vamos vibrar pelas famílias e vamos agradecer sempre a Deus, rogando para que possamos cada vez mais tocar no nosso coração, para que o nosso coração esteja aberto, seja mais sensível e tenhamos compaixão e piedade, que possamos exercitar a virtude da compaixão e da piedade aos sofrimentos alheios. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um grande abraço e até amanhã. Na continuidade das nossas orações por um mundo melhor e a continuidade do estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Fiquem com Deus e um grande abraço.